Meus irmãos, disse que estaria falando hoje sobre família, e o foco, na verdade, vai ser sobre vida espiritual, sobre uma ação da família, dos pais, principalmente do pai, pelo bem-estar da família. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o bombeiro entra em um prédio em chamas, ele precisa de uma roupa especial para estar naquele ambiente de fogo. Quando o marinheiro ele vai mergulhar em águas profundas, em águas geladas, ele também precisa de uma roupa especial para poder suportar aquele frio e viver e fazer o seu trabalho. Quando um soldado vai para a batalha, ele também recebe roupas adequadas, capacete, ou seja, se protege para que possa estar naquele ambiente hostil e quem sabe se sair muito bem. De maneira semelhante, quando o homem espiritual ele vai cuidar das coisas de Deus, da família, ou seja, daquilo que interessa ao Senhor, ele também precisa de uma veste especial. Aliás, para viver neste mundo, que segundo o apóstolo João, que jaz no maligno, que recebe as influências do maligno, toda pessoa precisa de um manto especial, para que possa prevalecer contra as ciladas, as seduções, as armadilhas, aquilo que o mundo sugere, aos princípios completamente equivocados que o mundo mostra. Precisamos de um revestimento especial. E eu convido você aí a abrir o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 11. E lemos assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. De maneira muito clara, o apóstolo Paulo diz que para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, precisamos de um revestimento. Assim como o bombeiro precisa de um revestimento, assim como o marinheiro precisa do seu revestimento, assim como o soldado precisa do seu revestimento, nós também precisamos de um revestimento espiritual para executarmos a vontade de Deus nesse mundo, para vivermos a nossa vida de fé, dando um bom testemunho. Porque são muitos os dardos inflamados, são muitas as ciladas, são muitas as armadilhas, são muitos projetos malignos contra todos nós. E precisamos então desse revestimento. Outra verdade, meus irmãos, é que não há no homem uma capacidade nata para prevalecer contra o diabo. Ninguém nasce em condições de duelar com o diabo, de lutar contra o diabo e vencer. Ninguém tem esse poder. O diabo é muito mais poderoso, ele é muito mais sagaz, ele é muito mais preparado para destruir você do que você para vencê-lo, se você olhar para a sua condição natural de ser. Nenhum de nós, meus irmãos, por melhor preparado que sejamos, não temos como, estar diante do diabo e falar: pode vir que eu sou preparado para vencer você. Não estamos. Diga ao teu vizinho: você não está preparado para vencer o diabo. Você precisa de um revestimento especial. Você precisa de uma armadura especial. Você precisa de um manto protetor. E aqui no capítulo 6 de Efésios, Paulo fala sobre isso. Ele mostra a armadura espiritual. Não vou entrar nela hoje. É só para a gente falar sobre isso. Nossa vida, meus irmãos, a nossa família precisa de uma proteção especial de Deus, uma proteção divina. A sua precisa e a minha precisa. No Velho Testamento,
no livro de Jó, encontramos uma palavra interessante para falar sobre isto. Está em Jó, capítulo 1, verso 10. Jó, para quem tem dificuldade de encontrar Jó, é um livro antes de Salmos. Então vá lá em Jó, capítulo 1, verso 10. O que está acontecendo aqui? Um dia em que Deus estava numa reunião com seus parceiros, com os filhos dos homens, o diabo apareceu por ali, naquela reunião. E Deus perguntou para ele: por onde tem andado, ô diabo? E ele disse: olha, eu tenho andado aí pelo mundo afora, tenho percorrido o mundo. E Deus falou: e você se encontrou com meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? Você observou a ele? Porque não tem ninguém como ele. E então o diabo começa a falar algumas coisas e fala: poxa, também você protege ele, você abençoa ele, abençoa a família dele, abençoa tudo que ele tem. E a palavra que está aqui aí nesse verso 10 é: você construiu uma sebe, um muro ao redor da vida dele, da família e dos bens dele, que eu não consigo tocar, eu não consigo destruir nada que é dele, porque o Senhor não permite. Assim é fácil de servir, protegido assim, abençoado assim. É fácil falar que tem fé, é fácil falar que anda nos teus caminhos. Tira isso dele para o Senhor ver como é que ele vai mudar a postura. Mas o destaque no momento é isso, meus irmãos. Deus havia construído de fato uma proteção na vida de Jó, na família de Jó e no patrimônio de Jó. As ovelhas no campo eram protegidas por Deus. Os camelos no campo eram protegidos por Deus. Linguagem nossa. O jumento, o nosso cabrito, a nossa empresa, o que temos, o nosso carro, a nossa bicicleta, a moto, protegido por Deus. Precisamos disto. Precisamos estar protegidos, meus irmãos, porque o diabo ele anda em toda a terra procurando quem possa destruir. Ele procura uma brecha para entrar, e encontrando ele entra, e ali ele rouba, ali ele mata, ali ele destrói, ali ele faz, sabe, um desmantelo. Você precisa, diga assim: eu preciso da proteção de Deus na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nos meus bens, no meu patrimônio. Eu quero falar um pouco sobre esse homem, Jó, porque no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só, meus irmãos, o nome de Jó é desse tamanhozinho. A maneira como Deus descreve Jó também é desse tamanhozinho. É uma síntese, é um resumo sobre como Deus via Jó. Meus irmãos, como é importante Deus olhar para a gente e ter uma avaliação positiva a nosso respeito. Ele olhar assim e falar: poxa, Susana, essa mulher é fantástica, é uma mulher íntegra. Olhar para cada um de nós, meus irmãos, e ter, sabe, o que falar de bem em nosso favor. Imagina Deus olhando para você agora, julgando o teu coração, sondando o teu coração, e apontando um dedo e falando: aquele ali, o gel, o gel é demais. Pensa num servo fiel. Não é bom isso, meus irmãos? Que coisa extraordinária Deus falar bem a nosso respeito. Deus falou bem a respeito de algumas pessoas. O próprio Jesus, quando o Filho de Deus se faz carne e vem morar aqui no mundo, um dia, quando ele vai ser batizado,
uma voz do céu se proclama: este é o meu filho amado, amado. A minha alma se compraz nele, se alegra nele. Meus irmãos, como é necessário que nós alegremos, que Deus olhe para nós, olhe para mim, olhe para você, veja como nós vivemos, como nós trabalhamos, como servimos uns aos outros, como vivemos dentro de casa e fica, poxa vida, este aí é um servo fiel. 4 aspectos sobre a vida de Jó. Primeiro, a origem dele, porque a origem fala sobre nossa cultura, fala um pouco de quem somos, da terra de Uz. Segunda coisa, ele fala, era homem íntegro e reto. Isso fala do caráter. Temente a Deus, fala da espiritualidade. Que se desvia do mal, fala da sabedoria. Ou seja, Deus aqui está falando, olha, esse camarada, esse tal de Jó, é um homem de caráter, é um homem espiritual e é um homem sábio. Depois, nos versos seguintes, aí, capítulo 2, fala dos filhos, que ele teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. No verso 3 fala dos seus bens, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e também era numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Então ele era próspero, ele era rico, mas ele era íntegro. Porque o problema do homem não é a riqueza, meus irmãos, não é o dinheiro, o problema do homem é o caráter dele, o problema do homem é a espiritualidade dele, o problema do homem é a sabedoria dele. E aqui está o exemplo de um homem, o mais próspero do Oriente, mas que soube conservar o seu coração protegido, temente a Deus, se desviava do mal, de caráter, os negócios dele eram bem feitos, a palavra dele tinha peso de honra. No verso 4 apresenta os filhos, diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Havia comunhão na sua casa, 10 filhos convivendo bem, em unidade, irmanados. De onde vem isso, meus irmãos? Vem de um pai, de uma mãe, que sabe construir uma casa, que tem dignidade, que tem princípios de vida, e que andam por eles, que não são desmantelados, que não vivem do caminho do pecado, que não vive se embriagando, que não vive caindo pelos cantos, que não vive com pornografia, que não vive de maneira inadequada, que não vive por aí, sai procurando coisas erradas para fazer. Fruto de paz que traz a dignidade para dentro de casa, que sabe construir a vida emocional, espiritual dos filhos. Vejam só, meus irmãos, o exemplo que Mateus Magro deu para nós hoje aqui. Quantas cartas vêm desses colégios que eles trabalham, filhos novos, adolescentes, mas já destruídos na alma, já feridos na alma, já depressivos. De onde vem isso, meus irmãos? De famílias mal constituídas, de pais que não trazem para si a responsabilidade de cuidar da sua casa, de seus filhos, de pais que acham que basta gerar, basta botar no mundo e o pão na mesa que está tudo resolvido, de pais que não sabem conversar, de manter diálogo e respeito dentro de casa. E ele avança. Então os irmãos se encontravam e ali então faziam seus banquetes, um convidava o outro, uma bênção aquela família. Mas verso 5 vai ser o verso central da minha mensagem. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava.
levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó trazia para ele a responsabilidade da vida espiritual de seus filhos, da sua casa. E ele fazia 4 atos, 4 tipos de ações de proteção. Primeiro deles, chamar os filhos. Os filhos iam cumprir suas tarefas, trabalhar, arar a terra, iam trabalhar, depois iam se divertir, iam fazer, não é isso, suas reuniões, mas passavam, iam estudar, contextualizando para o dia de hoje, iam estudar, iam para o colégio, iam fazer seu curso, mas passado o tempo, Jó falava: ei filhos, venham para cá, todos para cá, se reúnam aqui em torno de mim, vem para cá. Jó chamava, queria ver seus filhos, queria ouvir seus filhos, saber deles, como é que eles iam, o que estavam fazendo, como estava o coração, como estavam falando, qual era a fé deles. Assim aprendemos com a palavra de Deus, meus irmãos, como cuidar dos nossos filhos. Precisamos lançar nossos filhos para o mundo, eles têm que ir para o mundo, viver no mundo, trabalhar, estudar, se relacionar. Eles precisam estar no mundo, mas trazê-los para perto, para saber como está, o que está acontecendo, como estão absorvendo os novos conceitos que o mundo apresenta. Chamar os filhos. Tem muito pai que não chama os filhos, se consome o tempo todo atrás de recursos de trabalho, chega em casa morto de cansado e nunca tem tempo para olhar para o seu filho, para olhar com interesse de encontrar coisas que não estão bem, olhar para dentro dos olhos dele para saber como vai, se continua com o mesmo brilho, com a mesma santidade, com o mesmo viço, está tudo ok com o seu filho. Parar para ouvir, pegar o filho, dar uma volta na praia, bater um papo, sentar, tomar um sorvete, ouvir o filho, ouvir. Jó fazia isso. Tem pais, meus irmãos, que nem sabem que os filhos estão estudando, que nunca abrem nem os livros da escola dele, que não quer nem saber o que se passa na mente deles, suas dúvidas, suas necessidades, suas angústias. Porque, meus irmãos, adolescentes têm angústia, pré-adolescente já tem angústias, meninos, crianças pequeninas já têm angústias, que precisam da intervenção, do interesse de um pai presente e abençoador. Por experiência pessoal, meus irmãos, eu digo isso, é quase impossível um pai ou uma mãe saber o que se passa na mente de um filho. Não dá para saber, de longe, não dá. Meus pais não sabiam o que se passava na minha mente, não sabiam. E se você não andar colado, atento, ligado ao seu filho, você também não sabe das necessidades mais íntimas dos seus filhos, não sabe. Não, pastor, mas eles estão comigo todos os dias. Não basta estar com você todos os dias, você precisa chamar o seu filho para estar com você. Segunda coisa que Jó fazia, ele santificava os filhos. Que coisa linda! Ele chamava e Jó olhava para ele mesmo e sabia que estava sobre ele uma responsabilidade espiritual da vida de seus filhos, que era compromisso dele, que era atribuição dele, santificar seus filhos, de derramar sobre a vida de seus filhos coisas boas, coisas divinas. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios,
capítulo 7, verso 14, quando ele diz que o marido crente, ele santifica a mulher incrédula, e que a mulher crente santifica o marido incrédulo, de modo que os filhos sejam santos ao Senhor. Então, meus irmãos, existe uma interferência de um pai e de uma mãe na vida dos seus rebentos, dos seus filhos, uma ação santificadora, uma ação de intercessão. Senhor, abençoa o meu filho, limpa o coração dele. Se alguma coisa está entrando no coração, se apegando no coração, sabe, limpa isso, tira isso, em nome de Jesus. E então, de maneira constante, Jó fazia isso. Não era uma vez por ano, não, meus irmãos. Nós estamos muito acostumados com festas, com épocas. Chega na época do Natal, nos lembramos do menino Jesus. Chega na Páscoa, nos lembramos do Cordeiro de Deus. Mas quando essas coisas precisam ser contínuas, a atenção com o filho é contínua. Filho dá trabalho. Mas você precisa bater no peito, pai. Bater no peito, mãe. Falar, isso aqui é coisa minha. Sabe, Deus espera de mim uma ação santificadora da vida dos meus filhos. É ação minha. Essa espiritualidade sadia, quem passa sou eu. Não é a igreja. Olha, tem muita gente que conta, que deposita todas as suas expectativas para que a igreja construa no seu filho alguma coisa de sadia. Mas o seu filho vem na igreja 1, 2 vezes na semana e passa um tempo muito rápido, meia hora, com a gente no departamento infantil. É a sua atribuição. Bate no peito aí, vai, igreja, bate assim, diga assim: é minha responsabilidade santificar a vida do meu filho e da minha filha. Isso não é o pastor que faz, não é a mulher do pastor que faz, não é o professor do departamento, é você, pai, é você, mãe. O que Jó queria com isso aqui, meus irmãos, de uma ação contínua. Eu vou repetir isso porque é importante que fique esse raciocínio. As coisas, meus irmãos, elas vão entrando na gente, nas crianças. Um pensamento vai sendo construído, um conceito vai sendo construído, tanto o conceito bom quanto o conceito ruim. Então, o que Jó fazia? Qual era a preocupação com os de Jó? Bom, se tiver alguma coisa sendo construída errado, um conceito errado, um conceito perverso no coração dos meus filhos, eu vou tirar, não vou dar tempo para que isso, aconteça. Eu vou arrancar logo. Ou seja, entrou carrapicho, tira logo. Sujou a roupa, lava. Não vai deixando acumular. Meus irmãos, pecados são para serem resolvidos, não acumulados. E o que Jó fazia era isso. Vamos lá. O interessante, meus irmãos, o interessante aqui no texto, quero chamar a sua atenção para isso. Ele diz assim: porque talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, na intimidade do coração. Com certeza que pela criação, os filhos de Jó não chegavam em casa e falavam: Deus não existe, isso é uma besteira, esse negócio de Deus. Não, talvez fossem filhos também aparentemente retos, mas Jó sabia que dentro do coração, na mente, pode acontecer coisas que ele não vê, que ele não sonda. Talvez tenha um pecado no coração, talvez um pensamento troncho, atravessado, já esteja lá dentro. Eles não estão falando nada, mas deixa eu cuidar aqui para que isso não permaneça. Se tiver, que saia. É curioso, meus irmãos, que lá na frente, no Sermão do Monte, Jesus fala assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo a vocês, aquele que intentar no seu coração, desejando, já pecou. Jó lá atrás já entendia que o pecado acontecia na mente, antes de se manifestar, antes de estar fora,
ele já estava dentro. Antes de alguém pegar, sabe, uma arma para matar o outro, o pecado já foi tecido dentro. O ódio, o ressentimento, o desejo da vingança já foi sendo construído dentro. Jó já sabia que é no mundo da mente que as grandes batalhas acontecem, e ele queria conservar os seus filhos totalmente protegidos e abençoados. Terceira coisa que Jó fazia: levantava de madrugada. Jó era um pai, meus irmãos, e pelo patrimônio que ele tinha, ele era um homem muito ocupado. Não é fácil você cuidar de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e vários trabalhadores. Então ele era um homem muito ocupado. Tinha um dia muito cansativo, mas de maneira constante ele vencia o cansaço, e sabendo da necessidade espiritual dos seus filhos, ele vencia o cansaço e se levantava de madrugada para interceder, para clamar, para cuidar da vida espiritual dos filhos. Como precisamos aprender com esse homem chamado Jó. Estávamos atentos, preocupados e trabalhando incansavelmente pela vida dos seus filhos. Madrugada. Há quanto tempo você não se levanta pela madrugada para orar pelo seu filho? Há quanto tempo? Ah, pastor, minha vida é difícil, eu estou cansado pela madrugada. Mas tem tempo para a rede social, às vezes até de madrugada. Tem tempo de ficar ali, sabe, respondendo incontáveis grupos e pessoas. Tem tempo para tudo isso, mas para se preocupar com a vida espiritual do filho, aí o tempo fica escasso. Aí não tem motivação para isso. É porque está faltando, meus irmãos, algo nas famílias de hoje. E esse algo que falta na família de hoje são homens tementes a Deus, homens espirituais, mulheres tementes, mulheres espirituais, que se colocam na posição e que sabem que é atribuição sua cuidar daquela família, daquela casa, que as coisas não acontecem por si só, que precisa de uma ação constante, permanente, para que o bem, para que a bênção esteja dentro da sua casa, do seu arraial, do seu patrimônio. Quantas famílias hoje estão sendo destruídas, porque falta uma espiritualidade sadia, falta uma mente cristã, uma mentalidade cristã, falta absorver os valores de Deus, as ordenanças de Deus. Hoje, meus irmãos, no meio evangélico também, com muita facilidade, um homem, uma mulher dizem: vou me divorciar. Com muita facilidade, um pai abandona um filho, uma mãe abandona um filho, porque, eu mereço ser feliz. Só que não vai conseguir nunca. Ninguém constrói felicidade trazendo o caos por onde passa e por onde vive. Está faltando gente que olha para o alto. Está faltando gente que teme a Deus. Está faltando gente que tem espiritualidade, que conhece Deus, que ama Deus, que se preocupa com Deus, que quer Deus na sua vida de verdade. Que não é só religioso, não. Porque temos no Brasil muita religião. Mas é uma religião que não gera prosperidade espiritual. É uma religião que não gera devoção a Deus, que não gera tempo de oração, que não gera tempo conhecendo e lendo a palavra de Deus, que não gera tempo servindo ao Senhor. Então, que religião é esta? É uma mentira, é um engano. Precisamos de religião, sim, mas que na essência da palavra, que significa religare, me religar com Deus, me reconectar com Deus, estabelecer meu Wi-Fi com o Senhor da glória, todos os dias.
de maneira que a minha vida se cumpra ela para a glória de Deus. E depois a quarta coisa que Jó fazia, ele oferecia holocaustos ao Senhor por cada filho. Eram 10 holocaustos. Esse aqui, essa oferta, esse holocausto ao Senhor, esse ato de sacrifício que eu apresento aqui, esse aqui é pela Maria, esse aqui é pelo João, esse aqui é pelo Filomeno, esse aqui é pelo Astrogildo, esse aqui é pelo Artêmio, esse aqui, um a um, filho sendo lembrado. Senhor, ó, esse sacrifício aqui, Senhor, é para aquele filho ali, ó. É pela vida dele, Senhor. Considera. Hoje, meus irmãos, não precisamos fazer sacrifício de animais, porque essas coisas, elas apontavam para o sacrifício do Cristo que viria. Então hoje basta sim chegar diante de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo, e citando nominalmente: olha, esse aqui é para o Benja, Senhor. Ó Deus Pai, abençoa o Benjamim, cuida dele, prospera na tua vida o teu patrimônio espiritual, zela por ele. Oração, culto a Deus, culto a Deus, culto a Deus pelos filhos, e um a um oferecendo sacrifícios a Deus. Meus irmãos, isso gasta tempo da nossa vida, isso até custa coisas de nós, porque os animais tinham preço. No nosso caso não tem, porque Cristo, Ele se ofereceu por nós gratuitamente. Mas gasta o meu envolvimento, gasta a minha prioridade, a minha prioridade que eu dou, meus irmãos. Não podemos entregar a nossa família aos demônios, não. Não podemos entregar nossas filhas às ruas, aos vícios, às drogas, às pornografias, às escolas que ensinam coisas equivocadas para eles. Esses últimos 12 anos, meus irmãos, essa política que andou por aí destruiu o conceito de família. Destruiu, eles conseguiram destruir o conceito de família, de homem e de mulher, e de filho que teme a Deus, e de pai que disciplina filho. Eles destruíram esse conceito. Nós somos cristãos, somos o povo de Deus, temos os princípios de Deus, e precisamos clamar ao céu, meus irmãos, pelas nossas famílias, pelas famílias dessa nação, completamente desmanteladas, e não está dando certo o modelo deles. Cada vez mais crianças com depressão, crianças entristecidas, abandonadas pelos pais, que crescem, sem que sejam santificados, abençoados, crescem para serem presas fáceis para o mundo e para os demônios. Crescem já com 12 anos se prostituindo, tendo relações sexuais com um e com o outro. Isso não está certo, isso não é de Deus, Deus não aprova isso, então a Igreja de Cristo também não aprova isso. E temos que ter posturas pelos nossos filhos. Não podemos cuidar de todos os filhos, meus irmãos, mas podemos cuidar do nosso filho. Você pode cuidar do seu filho, da sua filha, como convém. Hoje, mais um casal se estabeleceu de namorados aqui na igreja. Chamei os dois e brincando, mas falando a verdade, falei: olha, se esse camarada avançar sinal, dá um soco na cara dele, viu? E se alguém achar isso um escândalo, diga que foi o pastor que mandou, porque não podemos admitir certas liberdades no namoro cristão, com o argumento de que todo mundo faz assim, é o padrão do mundo. Nós não vivemos pelo padrão deste mundo. O nosso padrão é o padrão de Deus. Mas quero voltar à história do intruso Satanás. Deus se reunindo com os seus, chega o diabo, voltando ao que eu já falei: ô diabo,
Está vindo de onde? Vim de rodear a terra. Vim lá de João Pessoa agora. Passei pelas casas dos crentes da Igreja Bíblica Semear. Entrei na casa de cada um deles e armei uma porção por lá. Gerei cada conflito familiar. Levei marido a dar na mulher. Levei mulher a peitar o marido, levantar dedo e falar alto com o marido. Eu tô armando uma porção lá. Tinha uns meninos lá, umas meninas lá, tudo desprotegido, que os pais não estavam nem aí para ele. Arrumei logo armadilhas para eles logo. Armadilhas sexuais, de drogas. Aprontei uma porção. Corações vazios, filhos de corações vazios, desprotegidos. Foi fácil. Ofereci drogas, ofereci álcool. Tem muita família de uma pessoa lá que oferecia álcool. Moleque na rua, solto. Fácil ganhar isso aí. Mocinhas já ficando com o corpinho bonitinho, cheio de gavião em cima, já seduzindo. Vai lá, diga para ela que é por amor, que você ama ela, que ela vai se entregar para você, e por amor vale, diga lá. Olha, eu armei uma porção para cima deles. Meus irmãos, até quando vamos ficar calados, parados, inativos contra as ações malignas em nossa casa? Ou se você pensa que o diabo não vai na tua casa, você está muito enganado, viu? Você está muito enganado. Ele entrou lá, estava Deus reunido com os filhos dos homens, o diabo foi lá, entrou naquele meio para bedelhar. Ele é intruso, ele entra na tua casa. Diga da vizinha, ele entra na tua casa, e se você der bobeira, ele apronta lá dentro, ele destrói tudo, ele acaba com o relacionamento, ele gera adultério na sua casa. Ele convence o seu marido que aquela mulher vesga, que não tem dedo no pé, descabelada, horrorosa, que é mais bonita que você. Ele convence a mulher que o moço de fora é mais gentil que o marido dela e fica todo apaixonado. Ele vai em nossas casas, meus irmãos, para gerar conflito. Ele não quer que eu viva bem com a minha mulher. Ele não quer que eu cuide do meu filho. E é isso que ele faz na tua casa. E depois você fala, pastor, não tem jeito não, é incompatibilidade de gênios. Não, é ação maligna mesmo. Bota a palavra certa, é ação maligna mesmo. Porque se houver amor, respeito e dignidade, não tem como não dar certo. E onde falta respeito, é porque o diabo entrou com violência, entrou com agressão. Onde não há dignidade, é porque o diabo já entrou e já jogou a pimenta dele. Então, meus irmãos, precisamos sim da nossa casa protegida, a minha relação conjugal protegida, meu filho protegida, porque são herança do Senhor para mim. Não apenas nasceram, não. Nasceu, não. A herança do Senhor chegou aqui na minha casa agora. O meu filho é herança do Senhor. Para eu cuidar, para eu tratar, para eu amanhã, ver meu filho bem constituído, com a família abençoada e um servo de Deus fiel. Quero orar com vocês, meus irmãos. Quero orar com vocês pela família. Porque olha, o diabo está aprendendo, está aprontando muitas por aí. Mas voltando ao princípio da nossa preleção, sem o favor de Deus não dá. Sem o revestimento de Deus em nossa vida e em nossa família, não dá para prevalecer contra as ciladas, as seduções e os dardos inflamados do maligno. Não dá. Não dá. Precisamos do revestimento de Cristo, do amor de Cristo, da misericórdia de Cristo, da humildade de Cristo, da mansidão de Cristo. O diabo vem e fala, que ser manso coisa nenhuma, rapaz. Manda bala, fala, grita. Precisamos do revestimento da mansidão de Cristo, do amor de Cristo. Precisamos da mentalidade de Cristo.
Precisamos da fé na obra de Cristo, que morreu para perdoar meus pecados, para me libertar, para me dar uma vida nova, para que eu possa viver diante dele, dos homens, e de espírito imundo que queira, com dignidade, dando um bom testemunho. Precisamos da sebe, do muro de proteção divina. Meus irmãos, finalizando para a gente orar, lembre-se do Êxodo, a última praga, que seria a morte de todo o primogênito do povo do Egito, do que Deus fez. Pegue sangue e passe na verga da porta, no umbral de cada porta, para que quando o anjo da morte passar, ele não tenha como entrar. Meus irmãos, quando o destruidor passou sobre o Egito, e lá tinha egípcio morando aqui, israelita morando ali, tudo misturado, estava tudo no Egito. Mas quando o anjo da destruição vinha e queria entrar naquela casa ali, e chegava, epa, essa não posso entrar, porque aqui tem uma marca de sangue, não posso entrar. Essa sebe, meus irmãos, essa proteção divina é uma proteção de autoridade, que Deus não permite entrar. Precisamos obter de Deus o favor de que Ele não permita que o diabo venha sapatear em nossa casa. Só conseguimos isso quando Ele nos dá essa proteção divina, e Ele não autoriza o diabo a entrar. Aquele anjo da destruição do Egito, meus irmãos, ele podia até falar assim, olha, eu estou louco de vontade de matar o filho de um judeu. Ele podia querer respirar ódio contra, mas quando chegava na porta, Deus falava, aqui não, pode passar direto, aqui não. Que Deus fale isso com a nossa família, aqui não autorizo, não autorizo. Mas lembre-se, Jó, ele era homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Ele tinha uma base de intercessão. Queria orar com vocês agora pelas nossas famílias e pelos nossos filhos. Vamos fazer isso? Alguém do louvor, por favor. Quando o apóstolo Paulo vai introduzir o assunto armadura de Deus, porque ele disse que a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades. Ele disse que a nossa luta são contra os dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, que está em trevas. Que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Mas ele fala algo muito importante para nós orarmos. Ele diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos em Deus. A nossa família, a nossa vida e a nossa família, ela precisa ser fortalecida em Deus e na força de Deus. Pela força de Deus, vencemos. Vencemos. Temos famílias saudáveis, bem constituídas, unidas, amorosas, compassivas, piedosas, tementes a Deus, crentes. Como está a sua família? Como estão seus filhos? Como está a sua relação conjugal? Como seu filho te vê? Como um homem espiritual? Um homem íntegro?
um temente a Deus, um homem que sabe se desviar do caminho mau, que anda no caminho da justiça. O teu filho te vê como exemplo de vida espiritual, social, psicológica. Ou você emocionalmente é instável, é um desmantelo, qualquer coisa te desarvora, entra em ansiedade, entra em angústia. Pai bendito, queremos orar pela nossa família, Senhor. Como precisamos do Senhor em nossa casa, como precisamos da presença de Jesus Cristo em nossa casa, como precisamos da direção do Espírito Santo em nossa casa. Quantos lamentos, quantos choros, quantos momentos de angústias pais passam nessa vida, porque desprezaram, negligenciaram a vida de seus filhos, não chamaram seus filhos, não oraram por ele como deveriam, não intercederam continuamente, não se levantaram pela madrugada, não construíram um muro protetor em volta deles, não santificaram como deveriam. Oh Deus, não queremos isso para a nossa vida, meu Pai. Queremos o Teu benefício, queremos a Tua presença viva em nossa casa. Queremos filhos sadios, relações sadias, vida conjugal sadia, Pai. Queremos o respeito, a dignidade do Cordeiro em nossa casa. Queremos a vida de vitória, meu Pai. Queremos tudo que se relaciona a nós, protegido pelo Senhor, guardado pela força do seu poder, pela autoridade do Cristo de Deus. Voltem para os seus lugares, mas não voltem iguais. Voltem com um sentimento novo do que vocês oraram, do que Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus.